A vida aqui era bem engraçada. A gente só convivia com cobras, largato, passarinho, papagaio, e árvores frutíferas, árvores vegetal, floridas, muita coisa assim que ainda lembra o cruzeiro de antigamente. A simplicidade se espalha no olhar, mostrando pra gente a certeza de ser feliz. E quem cresceu e fez de lá moradia tem a razão, rica em fantasia. Quem canta, encanta, pois sabe o que diz. Folgue na veia, o samba raiz. Com muito respeito eu vou apresentar. O meu lindo cruzeiro. Trabalhava no INSS, aí eu fui transferida para o Hospital do Único Bandeirante. Trabalho no INSS Lá no Rio. Aí eu vim para cá, fui para o Hospital do Único Bandeirante. Eu cheguei aqui em Brasília toda empetecada. Sapato de verniz, saia de veludo, uma blusa bege de seda pura. Vinha assim, bonita mesmo, sabe? Quando eu desci no aeroporto, eu disse para o meu marido assim, esse avião vai voltar para o Rio? Deixa eu entrar dentro dele que eu vou voltar para o Rio também. Ainda nos pegaram, botaram numa kitnet com 3 famílias ali na L2 Sul. Aí eu me revoltei, aí eu fui diretamente ao gabinete do diretor, do ministro da Fazenda, que eu não ia ficar em Brasília. Ou ficaria na casa, porque eu morava na minha casa. Eles tiraram da minha casa para me jogar aqui junto com 3 famílias, eu não aceito. Aí nos trouxeram aqui, mostraram a casa que antigamente aqui era cemitério, né? Só tem as casas do cemitério, se a senhora quiser ficar lá... Brasília era assim. Os candangos, eles iam para o Núcleo Bandeirante, porque eles estavam construindo Brasília. Já o funcionalismo vinha para o Cruzeiro. Tinha um hotel na Vila Planalto ali, uns hotéis de madeira e tal, que eram os engenheiros, tudo ficava lá. Mas os funcionários vinham para o Cruzeiro. Aí é que eu digo que o Cruzeiro é o alicerce de Brasília. Dado aqui para essas primeiras casas? De avião, ou cemitério. Era cemitério? Era cemitério porque as casinhas eram todas brancas e a administração não deixava mudar de cor, tinha que ser toda padronizada. Grade de madeira na frente, uma roseira, inclusive eu ainda tenho retrato lá na administração, com a roseira na frente e as grades de madeira. Quer dizer que era assim que eram as casas. Tudo... E era para ser provisório ou já... Não era para ser provisório não, era para ser compradas pelos moradores. Que eu vim mesmo, não foi para ficar aqui no Gavião, eu vim para ficar naquelas casas da 714 Sul. Mas quando nós chegamos aqui, estava ocupada pelos deputados, o pessoal do Itamaraty, o pessoal da Câmara. Aí empurraram os funcionários pequenos para o meio do mato, né? O Cruzeiro Velho ele foi construído em 3 etapas. Teve a primeira etapa, que as casas eram... O teto era de madeirite. Eu já peguei a segunda etapa, que a casa já era com um forro direito. E teve a terceira etapa. Quer dizer que eu cheguei em 63... Eu mudei em 63, nós ainda não tínhamos comércio. Depois começaram, em cada fundo de casa, botaram o comérciozinho. Inclusive, meu pai botou um açougue no fundo da minha casa. Então, as farmácias, os mercadinhos, era tudo no fundo de casa. Para fazer compras, nós tínhamos que pegar carona para ir para o Núcleo Bandeirante fazer compra, porque aqui não tinha mercado. A primeira obra do Cruzeiro foi a igreja, Nossa Senhora das Dores, que era um barracãozinho, derrubaram e fizeram a igreja, a capela, né?
O QG, que estava pela metade, foi continuar a ser feito. Aqui tinha escola. Quando eles chegaram no ginásio, aqui ainda não tinha o ginásio. Eles foram estudar, o mais velho foi para o plano piloto. Quando o segundo teve que ir para o ginásio, aí já foi inaugurado o ginásio aqui no Cruzeiro. Quer dizer que eu peguei tudo, eu peguei tudo novinho. Eu estava lembrando aqui uma coisa, porque as casas do Cruzeiro eram todas iguais, branquinhas. Isso é interessante. E nesse tempo, as quadras eram assim, o pessoal do Cruzeiro, o pessoal da Aeronáutica, o pessoal... Então era aquele povo amigo. E eles, às vezes, depois do trabalho, tomavam umas biritinhas e para acertar as casas, que eram todas iguais. Era um tal de entrar um na casa do outro. Eu tinha um vizinho que ele entrava muito lá na minha casa. Quando ele abria a porta, quem não tinha esse muito de trancar a porta. Quando ele abria, que ele chega, desculpa, dona Maria. Que é sensacional no carnaval. É o meu lindo Cruzeiro, isso, e celeiro de bandas. É precursor no esporte, tem a cadência de bamba. Sua escola de samba que é sensacional. Nós botamos gambiarra, botamos corda para ser fundada. Foram 20 funcionários do Ministério da Fazenda, Ministério da Aeronáutica, todos os ministérios que moravam aqui, que eram carioca, começaram a querer fazer o samba. Aí começou um batucado, era tampa de panela, era frigideira, era lata velha. Aí começamos aqui, todo mundo sentado. Aí veio o César, falou assim, vamos fazer uma escola de samba? Aí eu falei, não, a escola de samba é muito grande, vamos fazer um bloco. Aí foi votada a escola de samba, ganhou, eu perdi. Ganhou, e nós fizemos a escola de samba, Unidos do Cruzeiro, né? No primeiro ano que nós desfilamos com o enredo JK. Era uma escola, um pessoal que tocava sábado e sexta-feira para o pessoal se divertir, que aqui não tinha nada. Era cabeção, era uma escola, um pessoal que tocava sábado e sexta-feira para o pessoal se divertir, que aqui não tinha nada. Aí resolveram emprestar o Aruque para fazer o ensaio lá, porque o Aruque ensaiava na rua ainda, né? Emprestaram, e quem emprestou foi esse que o Aruque tomou conta. Ficou lá até hoje. Ficou lá, mas nós todos concordamos, né? Porque todo mundo era da escola, todo mundo era do samba, né? Todos nós concordamos. Quem nasceu e se criou nunca esquece o seu lugar, referência de prece. É perto de tudo e é bom de morar. A simplicidade se espalha no olhar, mostrando pra gente a certeza de ser feliz. E quem cresceu e fez de lá moradia tem a razão, rica em fantasia. Quem canta, encanta, pois sabe o que diz. E em 75 nós viemos então para 1113. Aqui essa quadra que eu estou vendo aqui está a minha retaguarda. É, essa quadra aqui. Essa aqui é 1209, 1113 é do lado. Mas os apartamentos são idênticos. Então nós viemos para 1113 e aí foi que ela então podia ir a pé, o HFA. Então ela saía cortando caminho, é picada. Então nós vimos. Era picada mesmo, então não tinha outro caminho não. Eu vou pegar essa picada aqui, vou pôr ela aqui. Inclusive quando nós viemos de carro, se eu errasse eu ia sair no Cruzeiro velho. Assim que eu cheguei aqui, tem 6 meses ou menos ainda, saíram aqueles blocos do DASP. Eles eram blocos, né? O guindaste ia colocando, e aqui no instante. E em menos de um ano, só aquele tanto de bloco ali. Mas eles vinham já por módulos, né? Eles eram colocados por módulos. E aquilo então virou um canteiro de obra. Então na nossa frente tinha vários blocos, né? E o peão tinha cantina para tudo quanto é canto. Então até uma daquelas senhoras, nós dávamos água, ajudava a lavar, né? Foi aquela
cooperação, né? A peãozada, e era ali que ia comer mesmo, né? E a churrascaria só tinha pouquíssimo, pelo menos é o que eu conheci, nós conhecemos, saímos do plano para vir para cá, aqui na quadra 10, onde tem aquela igreja batista, que tem umas árvores bem grossas, ali era a churrascaria, até nós trazíamos o nosso garoto pequeno para poder brincar, ainda tem a marca ali. Quando nós chegamos aqui, os blocos que haviam eram mais dos ministérios. Era do Exército e da Aeronáutica. Um ou outro bloco particular. Era até não causava inveja, mas dava aquela vontade de servir nessa unidade. Era do SNI. Esses tinham um elevador. Eles eram pela presidência. Esses já eram um bloco com elevador. Depois é que a Aeronáutica, pela firma, aí construiu os blocos, passou a ter então os blocos com elevadores, foram os primeiros com elevadores. Depois o Exército também colocou um deles, que era mais um conforto. Me lembro muito bem naquela época que não havia elevador, não havia tanto comércio, então a pessoa, sei lá, para o quarto andar, estava lá, vende sacolé. Lá no quarto andar, assim, rapaz, como é que a pessoa vai? Aí não subia não, mandava cestinha. Vinha aquela cestinha, botava o dinheiro, aí subia e vinha o sacolé. E era assim que a pessoa ia saboreando as coisas e facilitar, e pela facilidade que a pessoa encontrava. O comércio que nós tínhamos aí no Cruzeiro Novo, na frente desse prédio aí, nós fomos o primeiro morador. Então tinha um campo de futebol e ao lado tinha barracos que vendia tudo, que era catalão. Então a gente chamava ele, qual é o nome? Catalão mesmo. Catalão, do lado. Quer dizer, não havia comércio, aqui não havia comércio. A feira era aqui na esquina, esqueci o nome onde passam os ônibus ali, era o terminal e ali era a Feira do Cruzeiro. Não, o asfalto, por exemplo, aqui quando eu vim morar em 75, eu entregava os apartamentos, mas esse asfalto não era, havia o traçado. Inclusive tem até, você pode ver lá tem o bloco, o pessoal já morando, e aquela máquina que vai asfaltando, passando, o pessoal já morando. Isso foi na quadra do Exército, estava até olhando lá, essa quadra não era nossa, mas era assim, você saia pulando de um bloco para o outro, porque não tinha. Passava carro, passava tudo, se chovesse era um lamaçal tremendo. Era Cruzeiro Velho, não havia Cruzeiro Novo. Depois começaram a sair os apartamentos, aí então o que houve, o brasileiro, o carioca mesmo, o povão, não, então esse aqui é o Cruzeiro Velho, aquele é o Cruzeiro Novo. Deram essa definição, porque esse é mais antigo e aquele é mais recente. Foi a época que eu comi mais pizza. Eu explico, porque o pessoal, os edifícios sabiam, agora não havia identificação. Um ou outro mais preocupado, subia numa escada, botava lá o número do bloco, a quadra, se soubesse. Então, e pouca gente sabia informar. Então, como havia muitos colegas meus aqui, da Força, e aniversário de criança era um evento, aniversário de criança era um evento. Então, as crianças para brincar, passear, comer doce, brigadeira, e eu vim aqui para o Cruzeiro, mas eu já vinha desesperado, será que eu acerto, será que eu não acerto? Conclusão, roda daqui, roda de lá, e o tempo ia passando, os garotos ficavam nervosos, chorando, e eu, às vezes até passar pelo bloco da pessoa, mas não havia identificação, se eu fosse perguntar, pouca gente sabia informar. Até hoje eu sinto essa dificuldade. Conclusão, lá para as tantas que elas têm, Cléia, já são 10 horas, tá bom, vamos comer pizza. No Cruzeiro Novo, era bom, porque é todo mundo da Força, do Exército, do órgão, que era um bloco específico para cada órgão. Podia haver um ou outro rame-rame, mas as crianças se davam bem. As crianças se davam muito bem. E as festas, que era mais interessante, Festa junina, né? Aí nós enfeitávamos, colocávamos bambu, folha de bananeira, fazíamos fogueira, que havia espaço para batata doce. E as crianças foram criadas. Então existiam várias. Aqui no Cruzeiro Velho também, nós sabíamos que era uma característica de fazer aquelas fogueiras, né? Aquela fogueira indicativa, bom, ali tem fé, ali tem um quentão, tem uma batata doce, pode chegar, bater pão e vai ser bem recebido. Nesse campo fazer fogueira à vontade. E aquela casa que fazia fogueira, normalmente ela tinha sempre você podia chegar lá, havia, era muito interessante. Hoje em dia não existe mais isso. Hoje em dia não existe.
Aí apareceu essa história da administração do Cruzeiro. Terezinha, estão falando que vai ter essa tal de administração aqui no Cruzeiro, nem eu sabia em que eu estava entrando. Eu acho que... Tu não acha que eu sou capaz de assumir isso? Vocês vejam, coisa igual, em que eu fui me meter? Ótimo gaúcha, diz ela para mim. Ótimo gaúcho, porque o governador queria botar uma equipe técnica, não queria botar políticos indicados pelos que tinham interesses políticos. E eu era técnica, entendeu? Terezinha me conhecia, eu não conhecia o senador Meira Filho, conheci depois. Ele me indicou em confiança do que a Terezinha tinha trabalhado comigo, né? Sede para administração não tinha, tinha no galpão. Nós começamos ali no galpão, hoje recuperado, né? E nós começamos ali no galpão da SAB. Meu gabinete era ali onde é agora, eu não sei o que é agora, é antes do prédio grande de lá. Era uma sala grande, era secretária, era assistente, era tudo junto ali, né? E era muito difícil, foi muito difícil de trabalhar, só com muita boa vontade mesmo. Vamos fazer o primeiro módulo, fizemos esse aqui, mas era uma sala de entrada, tinha uma saletinha, uma sala grande, uma cozinha e banheiro, cozinha para fazer curso. Nós fizemos alguns cursos aqui dentro dessa sala. A biblioteca nós criamos lá no galpão, lá embaixo, né? A biblioteca é a Casa de Cultura, apesar de que a Casa de Cultura deveria ser dentro da ARUC, que a ARUC já tinha uma história de cultura. Me desagradou muito esse desmembramento do Cruzeiro com o Sudoeste. Isso para mim foi um luxo, porque podia muito bem, certo, o pessoal do Sudoeste não quer ser administrado pelo Cruzeiro, né? Mas são realidades diferentes, mas não são tão diferentes como a realidade de Taguatinga, Ceilândia, tem realidades diferentes, né? Podia ser dividido em áreas, né? Mas tinha que dar, para mim foi o caso de dar cargos para candidatos. Os primeiros 60 módulos, blocos do Sudoeste foram assinados por mim. Essa invasão, eles tinham energia elétrica puxada por gambiarra. Nossa, era uma confusão de gambiarra, gente. Não pagavam luz, nós é que pagávamos, né? Aquele monte de gambiarra, volta e meia os bombeiros estavam lá correndo. Sobre água tem uma coisa curiosa. A água para eles tinha ali na frente do terminal rodoviário, no lado de lá, eles chamavam de chafariz. Era uma bica, né? Tinha como um tanque e 3 torneiras desse tamanho assim, uma bitola desse tamanho assim, 3 torneirões. Eles buscavam ali com balde para levar lá para os barracos, né? Volta e meia sumia uma torneira. Aí falei a história das torneiras, mas tem uma coisa, as torneiras estão sumindo, vocês vão ficar com 2, se sumir mais alguma, se sumir outra, eu não vou repor mais não, vocês vão ficar sem água. Nunca mais sumiu nenhuma torneira, tá? Foi bom, né? Então seriam 3 diretrizes, 3 focos, né? O primeiro foco que eu tinha que perseguir era implantar a administração, né? Da forma, de acordo com a lei, de forma gradativa. Segundo, levar benefícios para a comunidade. Como que eu iria levar benefícios para a comunidade? Imaginando eu quais seriam as necessidades. Foi aí que nós começamos a fazer reuniões comunitárias. E o terceiro ponto, que é o mais difícil, iniciar o reordenamento da cidade, reordenamento urbano. Tá? Nesse reordenamento, implicava na organização da feira, nas invasões, eliminar as invasões, era feira, invasões,
e retirar as oficinas mecânicas da rua. Uma coisa que eu acho que a gente deve ressaltar, que porque são criadas as administrações regionais, a descentralização da administração, que facilita para as secretarias, tendo as administrações bem montadas, funcionando direito. O Cruzeiro ainda é um bom lugar para se morar, viu? O Cruzeiro, para mim, é o lugar melhor que tem para se morar. Ele se identifica muito, né? Ele se identifica. Aqui é um pedaço nosso, um pedaço que conseguimos implantar aqui. O Cruzeiro é muito importante na nossa vida, não só nossa, quanto nossos filhos. Eu sou apaixonada pelo Cruzeiro. Eu sempre digo que falta mais colaboração da comunidade para conservar, para manter limpo, né? Para não fazer coisa errada, fora da lei, né?